hoje trazer uma mensagem que, humanamente falando, é muito difícil, porque eu vou falar de uma coisa que é impossível de vocês fazerem. Você já ouviu algum preletor chegar e dizer: gente, o que eu vou falar com vocês é impossível que vocês façam? Desanimador, né? Mas é isso mesmo. O título da nossa mensagem hoje é uma mensagem impossível de se cumprir. Na verdade, não é só o que eu vou falar hoje, que eu vou falar ainda, pelo menos 2 ou 3 mensagens vão ser impossíveis de você cumprir. A última eu vou falar de uma mensagem que é possível você cumprir. Vamos abrir em Marcos no capítulo 10. Você vai ver que é isso mesmo que Jesus vai ensinar aqui. Marcos 10, a partir do verso 17, que é aquela conversa que Jesus tem, encontro com o jovem rico. Vamos ler até o verso de número 31. Pronto, assentados, mas eu gostaria que você acompanhasse aí. Se você tem Bíblia, acompanha. Se não, senta perto de alguém que tenha. Ou se não tem jeito de... olha, presta atenção, mas fique ligado. Marcos 10, a partir do verso 17. Presta atenção. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vou fazer uma oração. Senhor, ajuda-nos aqui, porque se o teu Espírito Santo não agir, então de fato não vai adiantar nada. A palavra de nada se nos adiantará. Mas se o teu Espírito operar aquela manifestação de Espírito e poder, como está escrito na tua palavra, e operar nos corações, concedendo fé para crer, então a palavra, Senhor, será de
grande proveito para a glória do teu nome, para a salvação de pecadores, para o engrandecimento do teu nome. Toma a minha vida nas tuas mãos, minha fraqueza, limitação. Abençoa-nos, Senhor, tem piedade e misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Você já deve ter ouvido certamente vários sermões já sobre jovem rico, mas é claro, a palavra de Deus é inesgotável. Nós temos muita coisa a aprender ainda, até o fim da vida. Vamos aprender da palavra de Deus. É inesgotável a palavra de Deus. Então vem o jovem. Tem para mim que este jovem era, vou utilizar essa expressão, crente, no sentido de que ele conhecia muito da religiosidade. Ele era um jovem da igreja, porque ele conhecia muito bem das coisas de Deus, das Escrituras. Ele cresceu na igreja, como muita gente, e eu também. Eu nasci na igreja, mais do que todos vocês, tenho certeza. Meu pai era zelador da igreja. Eu nasci na igreja. Então eu conheci tudo, a gente aprende. Eu acho que é maravilhoso isso. Você está sob a influência da palavra de Deus e tudo. Eu brincava na igreja, era tudo igreja. Mas é claro que eu tinha preocupações sobre a vida eterna. O fato de nascer na igreja e de todas as influências da igreja não garante que alguém possa ter vida eterna. Esse moço era perturbado com isso, como eu também. Quem sabe muito de vocês. Daqui a pouco ele ouve de um rabino, de alguém muito especial, pregando, falando com uma autoridade, com grande sabedoria e poder. E ele pensou: não, é a minha chance, eu quero perguntar para ele sobre a vida eterna. E ele correu, chegou lá e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora você preste atenção, porque o Senhor Jesus vai fazer alguma coisa que é diametralmente oposta ao que a maioria dos evangelistas modernos fazem. E eu também fazia. Sou jovem, que pergunta maravilhosa, mas você, é muito simples, basta crer, confesse isto, que eu sou o Salvador e pronto, você venha. Que nada, Jesus começa a colocar umas dificuldades. Ele chega todo alegrinho, crente que está abafando e que está elogiando: bom mestre. Aí o Senhor chega logo e corta de saída, diz: por que você me chama bom? Há um só bom, que é Deus. A primeira dificuldade e a intenção do Senhor é mostrar àquele moço que ele não podia fazer absolutamente nada para a sua salvação. A intenção do Senhor é isto, é esta aqui. Jesus quer de cara mostrar: fazer o quê? Você não pode fazer nada. E aí, por que você me chama bom? Há um só bom, que é Deus. Meus irmãos, para obter a vida eterna é indispensável que o pecador creia que Jesus Cristo é Deus. Jesus diz: você me chama bom mestre,
Porque você crê que eu sou Deus, porque há um só bom que é Deus. Não, meu querido, ninguém pode crer que Jesus Cristo, o Nazareno, seja Deus. É por isso que a gente vê por aí, você já viu certamente na televisão, amai-vos uns aos outros, Jesus Cristo, não sei o que, Gandhi, não sei o que, Confúcio, eles vão colocando, como se Jesus fosse um líder espiritual como outro qualquer. Você vai entrar na livraria, os 100 líderes que influenciaram a história da humanidade, Jesus Cristo, não sei o que, Bonaparte. Não, eles não creem, eles não podem crer, eles não podem entender, discernir que alguém que nasceu há 2000 anos atrás e que viveu aqui como homem, verdadeiro homem, pudesse ser Deus. Ninguém pode obter vida eterna sem ter absoluta consciência de que Jesus Cristo é Deus. Agora imagine, aquele moço vê o Senhor, sei lá, de barba, andando, certamente cansado, senta numa pedra, com todos os seus gestos, sua maneira de ser, ainda que eu creia o olhar, a fisionomia, a postura do Senhor Jesus fosse muito especial, singular, eu fico imaginando, e eu creio que para os discípulos também, crer que o Senhor Jesus era Deus é muito difícil. Imagine o Senhor Jesus se retirando para fazer uma necessidade fisiológica, e os discípulos disseram, ele foi lá. Aí pensar, ele é Deus, é muito difícil, é impossível, porque a Bíblia diz que ele é Deus, Emanuel, Deus conosco, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o universo, todas as coisas macroscópicas, microscópicas, como nós vimos ontem, aquela exposição tão extraordinária, aquela ameba tão extraordinária, foi Jesus que criou. A Bíblia diz que foi Ele, foi Jesus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por seu intermédio, diz a Bíblia. Então Ele criou o universo. Ele criou o universo tão extraordinário, incomensurável. Ele criou o universo microscópico. Os cientistas dizem que este púlpito aqui está constituído de átomos que estão em verdadeiro turbilínio. O que força os mantém? Por que não se desintegram? É Jesus, porque a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem pelo seu poder. De modo que foi Ele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Esta beleza extraordinária, multiforme, tão harmoniosa, tão gloriosa, estas leis fixas tão extraordinárias, Jesus criou. Ele é Deus. Bom, mestre, por que me chamas bom? Há um só bom que é Deus. Você crê que Jesus Cristo, em carne, é
além de ser o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra, e que deixou a sua glória, despiu-se da sua majestade, para se tornar uma figura humana, ser achado como figura humana, humilhado, humilde, e andar aqui por esse mundo, pisar as estradas poeirentas da velha Palestina. Você crê que o Deus que criou os céus e a terra andou aqui como homem? É impossível. Não venha dizendo que crê simplesmente porque você quer arranjar essa fé ou crer, mas de jeito nenhum. Isto é uma obra de Deus. Certa feita Jesus disse: o que é que dizem os homens ser o filho do homem? O que eles dizem? Os discípulos dizem, uns dizem um dos profetas, Elias, Jeremias. Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Se o Pai que está nos céus não revelar, você não vai crer de jeito nenhum que Jesus Cristo é Deus. Mas aí o Senhor diz: sabe os mandamentos? Sabe. Garanto que vários aqui sabem os mandamentos, ou muitas coisas a respeito de Jesus e de Deus. E agora o Senhor Jesus vai mais fundo para colocar o jovem numa situação que eu chamo de convicção de pecados. Além do Senhor Jesus mostrar a ele que ele não cria como devia crer nele como Deus, Jesus diz: além de você não crer, vou lhe mostrar por que você não crê. Você sabe o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, se fosse baiano ele ia dizer: oxente, creio desde a minha mocidade, da minha juventude. Isso é fichinha. Olha, você sabe que geralmente os estudiosos estabelecem 2 tábuas da lei. A primeira tábua fala de 4 mandamentos que dizem respeito à responsabilidade do homem para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de esculturas, não adore a Deus de modo errado, não faça para ti imagem de escultura, não adorarás, nem prestarás culto. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, essa é a primeira tábua. A segunda tábua são 6 mandamentos que tratam da nossa responsabilidade para com os nossos vizinhos. Então, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento, promessa. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho. 10º mandamento: não cobiçarás. Então Jesus está apresentando para o moço a segunda tábua. A primeira ele já tinha sido reprovado porque não cria no Senhor Jesus como Deus.
Agora a segunda tábua. É interessante, Jesus apresenta aqui, em vez de 5 mandamentos, ele deixa um fora. Qual é? Vamos ver. Ele diz assim: não matarás, ele apresenta o 6º mandamento. Não furtarás, o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho, 9º mandamento. Não defraudarás, ele está repetindo praticamente o 8º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Então nós temos aqui, está faltando um. Qual é? Alguém pode me dizer? Não cobiçarás. Por que o Senhor deixou de fora não cobiçarás? Quando Jesus disse assim: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Jesus está querendo dizer àquele moço que ele cobiçava bens materiais, as coisas materiais. O coração daquele moço estava nos bens materiais. Ele cobiçava riquezas. E você sabe que a Bíblia diz que a cobiça é idolatria. A Bíblia diz isso. Então ele, além do 10º mandamento, ele também quebrava o 2º mandamento, porque era idólatra. Ele idolatrava. Você sabe que Deus que ele idolatrava? Qual é o Deus das riquezas? Mamon. Então ele idolatrava, ele adorava, idolatrava um outro Deus, era Mamon. Além de cobiçar, ele idolatrava mesmo Mamon, tinha um outro Deus. Então ele quebrava também o 1º mandamento, porque não terás outros deuses diante de ti. Ele tinha então outro Deus, que era Mamon. Na verdade, o Senhor foi destruindo aquele edifício espiritual que ele imaginava ter, que fosse digno para herdar a vida eterna. Jesus foi destruindo. A Bíblia diz que quando você comete um mandamento, ainda que você observe todos, você se torna culpado de todos, porque quebrou um. Está lá em Tiago. Então não sobrou nada. Tudo foi por terra, por causa do seu pecado. Porque transgredir a lei, é isso que é pecado, é transgredir a lei. Jesus está dizendo para aquele moço: você é pecador. Eu, como disse, fui criado na igreja. Então, é muito difícil, porque ter convicção de pecado criado na igreja é difícil. Eu nunca fui um jovem devasso, nunca me prostituí, eu casei virgem. Já pensou? Eu servi o exército e o pessoal olhava para mim, porque chegava sexta-feira, que dispensava todo mundo ia para a zona de meretrício, e eu morava no quartel, então ficava sozinho. E o pessoal: rapaz, você não vai? Tal. Eu disse: não vou, eu sou crente. Que é isso? Absurdo, não é possível, esse cara é um ET, tal. Porque não ia. Eu tinha tudo isso, não fumava, não bebia, droga nenhuma, não me prostituí nunca conheci outra mulher na minha vida. Baile, dançar, nada disso, nunca, criado na igreja.
Eu acho que igualzinho esse moço. Se eu encontrasse Jesus e disse: ei, meu mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho que eu me identifico com esse moço aqui. Como se eu estivesse no íntimo, quero ver o que ele vai falar para mim. E foi exatamente assim que aconteceu. O Senhor Jesus acabou comigo, mas me destruiu. Eu estava sentado numa conferência assim como essa, e era um presbítero que estava falando. E Deus usou aquele homem para destruir minha religiosidade, acabar com a minha vida cristã, forjada pela minha carne. Sabe como aqueles engenheiros que pegam aquelas dinamites e vai colocando no edifício assim, que eles querem implodir? Aí daqui a pouco todo mundo assiste, aquele monturo. Foi exatamente, ele pegou umas dinamites da Bíblia e foi colocando no meu edifício espiritual. Uma das dinamites foi a de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Essa dinamite, e essa daqui, eu acho que coloca naquela coluna mestra, porque diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Bom, eu nunca me prostituí, nunca andei para esses lugares, nunca pisei num prostíbulo. Mas nesse instante Deus me mostrou que eu carregava um prostíbulo dentro do meu coração. Meus pensamentos, minha mente. Oh, gente, todo dia eu visitava o prostíbulo. No meu coração, na minha mente. E tinha práticas de pecado. E eu que estava crente, que estava abafando igual esse moço, de repente, o edifício ruiu. E eu descobri que eu não era nascido de novo. E o pior, que nem podia fazer nada. Isso é que é horrível. Porque a Bíblia diz, falando dos nascidos de novo, os quais não nasceram da carne, eu acho que começa com sangue, não nasceram do sangue, quer dizer, não é uma questão hereditária. Eu nasci na igreja, meu pai era presbítero e tal, mas isso não significa automaticamente nascido de novo. Conversa, não é nascido de sangue. Você pode ser filho de terceira geração de gente crente, quer dizer nada, não é do sangue. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, diz o texto lá. Sabe o que é a vontade da carne? Esforço. Não adianta, não é a vontade da carne. Eu vou nascer, eu vou nascer. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou aqui. Não vou olhar, não vou aqui, nada. Não é pelo esforço da carne. Nem da vontade do varão. O pastor disse: eu te mando agora, você vai nascer de novo. Que? Nem da vontade do varão. Mas de Deus. Não está nas nossas mãos, escapou, está nas mãos de Deus. Só Deus é quem pode operar esse novo nascimento, soberanamente, livremente. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas capítulos
capítulo 2, versículo 9. É dele, só ele que faz, como quer, quando quiser. Aí pronto, fiquei na rua da amargura, né? Eu gosto desse moço aqui, porque Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás o tesouro dos céus, vem e segue-me. Quer dizer, aí que o moço caiu em si, que não podia de jeito nenhum. Porque seguir a Jesus, meu querido, implica em morte. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. E essa cruz não é só sofrimento, não. Tem gente que pensa que é só sofrimento. Carregar a cruz todo dia. Imagine você ouvindo Jesus falar isso: se alguém quiser para mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Você está lá na Palestina, aí ouve: tome a sua cruz. Por acaso aquele cabra que estava lá na multidão podia pensar assim: ah, é minha sogra, essa é minha cruz, é meu marido que é bêbado, é meu filho que é aleijado. Não. Aquele que estava lá na Palestina sabia: Jesus está falando que é para tomar um instrumento de morte, de execução. Eles entenderam perfeitamente, é para morrer. Tanto é que Jesus depois disse assim: porque quem achar sua vida, perdê-la, mas quem perder sua vida por amor de mim, esse achará. Então é morrer mesmo. Mas morrer dói. Perder a vida, tudo. Você não tem mais domínio sobre seus atos, sobre sua vontade. É Cristo. Você morreu. Vamos falar sobre isso mais para frente. Então, esse moço saiu triste. Triste porque era dono de muitas propriedades. Acabou a história? Não. Ora, certamente os discípulos estavam assistindo tudo, escandalizados. Pode ter certeza. Os discípulos não podiam entender aquilo. Eu imagino que eles deviam estar falando um com o outro: mas o mestre está duro demais. Coitado desse moço. Por que ele não disse assim: vende algumas propriedades? Esse moço podia até ajudar aí. Judas era o primeiro que está. É um absurdo isso, um absurdo. A bolsa com precisão está vazia, viu? Tá, nós estamos aí no limite. Mas Jesus sabia disso. Por isso então Jesus disse. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é. Eu não sei se na sua Bíblia tem um colchetezinho, é porque nos melhores originais não tem essa expressão, para os que confiam nas riquezas. No original está assim: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Quão difícil é entrar no reino de Deus. E aí, quanto é difícil? É muito difícil? Aí Jesus continua: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já vi pregadores dizer o seguinte: sabe o que é? Fundo da agulha é uma portinhola. É uma portinhola lá no Oriente, que o camelo, para passar uma dificuldade, você tem que fazer ele ajoelhar e ele andar ajoelhado assim, para poder passar.
Nada disso. Se você já ouviu isso, forget it. Esqueça. Não é verdade. Jesus está falando um absurdo. Aliás, Jesus gostava de usar esses absurdos. Certa vez ele diz assim: vocês com um mosquito e engolem um camelo. Sabe o que é? É que a garganta tem uma facilidade de elasticidade tal que você, abrindo igual a cobra, você pode abrir a sua e engolir um camelo em uma dificuldade, mas você pode engolir. Não, Jesus está dizendo: é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Tanto é que os discípulos ficaram maravilhosos. Os discípulos entenderam. Os discípulos entenderam. Os discípulos disseram: Senhor, se é assim, então quem é que pode entrar no reino? Jesus disse: pronto, bingo, vocês entenderam. Ninguém. É impossível. É impossível para os homens entrar no reino dos céus. Mas ele está falando só de rico, gente que tem propriedade. Eu sou pobre. Não tenho um pé rapado, não tenho um apartamento, não tenho nada. Tem nada, coisa nenhuma. Você tem, todos têm riquezas. O que você preza no coração, seu eu mesmo, seu direito de ir e vir, de fazer o que você quiser, de escolher, seu livre-arbítrio. Riqueza não vale nada, mas é riqueza, são direitos. A pessoa acha que tem paupérrimo lá, pode ser rico, porque ele tem o seu coração cheio de riquezas. Ninguém escapa. O que Jesus está dizendo é que nenhum homem pode entrar no reino de Deus. Minha mensagem hoje é esta: é impossível entrar no reino de Deus por você mesmo. Pode desistir. Sabe que eu acho que muitos jovens têm sido enganados com isso? Eles estão tentando, fazem um esforço danado para viver a vida cristã e não conseguem. Tem hora que está tudo conseguindo, está bem, daqui a pouco, plum, cai. Aí volta outra vez, plum, cai. E fica assim, e no esforço, querendo viver a vida cristã. Não, jovem, desista. Não pode, é impossível. Oi, vai acabar assim a mensagem, é? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Jesus diz assim: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Para Deus é possível. Então, meus irmãos, o que Jesus está ensinando, e a Bíblia toda ensina, é que a salvação é um dom de Deus, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, é um milagre glorioso, santo, poderoso do Espírito Santo de Deus no coração. Você não sabe como isso foi tão maravilhoso para mim como evangelista, porque eu ficava tentando convencer as pessoas e ficava angustiado, porque eles
será que eles vêm no apelo? O que eu posso fazer para melhorar aqui? Fazer uns truquezinhos. Levante sua mão. Aí eu assim, olha, se você for sincero, fique em pé onde você está. Aí, bom, agora, então eu vou pedir que você venha à frente. Aí o cara já tinha levantado a mão, os outros viram. Daí ele se levantou. Aí, para eu não ir à frente agora vai ficar chato, porque todo mundo diz, você levantou a mão, agora não vai na frente. Quer dizer, não fala, mas dá uma olhada assim. Aí o cabra vinha para frente. Eu me lembro uma vez que um cara veio para frente chateado. Aí disse para mim assim, eu quero só oração, não quero ser crente não. Eu fiquei com uma raiva do cara. Mas eu que estava errado. Não é assim. E quando eu descobri isso, não, é impossível, eles não vão nunca. Só pode ser por um milagre de Deus. E vai acontecer por um milagre de Deus. Pregue somente, com fidelidade. Deus vai operar. É dele, isto é terreno sagrado do Espírito Santo, ninguém pode intervir, é Deus quem opera. Então, meus irmãos, eu estou pregando aqui, e vou dizer, sabe qual é a figura que eu vejo? Estou vendo vocês aqui, sentadinho, tudo bonitinho, tal, tem umas meninas lindas aqui, tudo, mas eu olho daqui e vejo tudo caveira, caveira. Não tenho a menor esperança de que essa caveirinha queira alguma coisa com Deus. Menor, tudo é igual Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta, você acha que esses ossos podem viver, Ezequiel? Tu sabe. A resposta de Ezequiel, tu sabes, Senhor. Não pode de jeito nenhum, de forma alguma. Profetiza, 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 prega. E aí daqui a pouco, porque vocês estão caveirinha, mas aquele lá era tudo misturado. Tinha cabeça lá do outro lado, osso lá, aí tudo para arrumar o seu osso, procurar o seu osso. Aí formou caveirinha, tudo sentadinho. Pai, pode ter vida, profetiza. E a carne veio, profetiza, o Espírito veio, e se levantou um grande exército. É impossível, não para Deus. Então, eu sei que Deus pode operar na sua vida poderosamente. Hoje, esta semana, Deus pode. É impossível para você, é impossível para mim, mas não para Deus. Eu creio no milagre glorioso e poderoso do Evangelho. O apóstolo disse, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu oro, para que Deus, esta semana, manifeste o seu poder. Não fique pensando, Mr. Cummins dos Estados Unidos, ele vai conseguir falar e alguma coisa vai acontecer comigo. O físico, cientista, certamente ele vai falar e vai acontecer alguma coisa comigo. Pastor Josafá, grande evangelista, pregou a multidões, estádio cheio, vai acontecer alguma coisa. Forget it. É Deus, é Deus, é Deus, é o Espírito Santo de Deus.
E como eu oro e espero que esta semana Ele sopre de um modo gracioso e poderoso no nosso meio, aqui nesta conferência. De modo que Ele faça o impossível. Aquilo que você não pode de jeito nenhum, Deus pode. Deus pode. E é gracioso e amoroso o suficiente para fazer. Esta é a mensagem que nós precisamos entender, que dá glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. O outro tipo de evangelho que você ouviu, glorifica você. Fala, também eu aceitei. 50% foi meu. Isso rouba a glória de Deus. Mas o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: a vida cristã começa, e é do começo ao fim, realizada pelo poder de Deus, e portanto toda a glória só a Deus. Amém? Vamos orar. Damos-te graças, Senhor. Louvamos o teu nome, porque nós estamos diante de um mistério, o mistério glorioso da salvação. Quando o Senhor propôs salvar pecadores, segundo tua vontade, beneplácito da tua vontade, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, que se manifestou em carne, com poder, grande glória, e realizou uma obra tão gloriosa e mais que suficiente para a nossa salvação. E portanto o Senhor agora é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. E mesmo esta fé é o Senhor quem dá, ela vem de ti. Por isso, ó Deus, opera no coração destes jovens, não deixa nenhum sair daqui sem que tenha esta experiência gloriosa e poderosa. Compadece, Senhor, de cada um de nós e manifesta a tua glória e o teu poder no nosso meio, por Cristo Jesus. Amém.